pessoal, bom dia. Vamos para mais uma live da semana e já chegamos em metade das lives planejadas, executadas. Eu decidi começar janeiro colocando em prática uma ação que eu quero replicar todos os meses. Então, janeiro está sendo o test drive para a gente poder replicar e depois continuar o processo que eu pretendo, que é lives todo começo do mês com uma temática macro, né? E como janeiro, a gente já tem aí uma campanha acontecendo que é o Janeiro Branco, e da qual eu acho muito interessante por conta do propósito da campanha, que é trazer mais saúde mental para as pessoas. Na verdade, é consciência da importância da saúde mental. O como essa saúde mental vai ser desenrolada depende dos projetos, das ações que cada pessoa ou grupo de pessoas investirem, né? Então, sem mais delongas, vamos lá, até porque essa live está sendo gravada e para quem vai assistir depois, não fica com muito delay. O meu nome é Suelen Borelli, eu sou CEO e founder aqui na Borelli Academy. A gente é uma escola de transformação empresarial e, por ser uma escola de transformação, a palavra transformação ela remete a algo que você está de um ponto e você vai para outro. Vai existir uma mudança de cenário. E o nosso foco, a gente propõe essa mudança de cenário através da gestão empresarial. Então, a gestão empresarial para os negócios é um processo de disrupção para muitos negócios. Por quê? Muitos negócios não praticam. Então, quando você pratica de uma forma organizada, principalmente se você é um pequeno negócio, como o MEI, MEI, EPP, faz com que você tenha uma outra percepção do seu próprio business. E, aliás, esse é um assunto que interfere na mortalidade empresarial, que é a questão de a falta de gestão empresarial, falta de planejamento prévio e falta de comportamento empreendedor são um dos motivos que matam os negócios e são motivos que deixam muita gente aí sem sono. Porque muita gente acha difícil praticar gestão e a gente vem para poder facilitar isso para aqueles que nos escolherem, né? Então, começando o ano aí numa campanha, e essa campanha tem a ver com o Janeiro Branco, que para quem escolhe praticar gestão, para quem escolhe conduzir os negócios de uma melhor forma, querendo ou não precisa ter uma saúde mental, né? Senão você não guia, você não conduz as coisas, o que é desafiante por si só, tá? Bom, então vamos dar continuidade, eu tenho um roteiro aqui, que é o seguinte: resultados. Todo mundo quer resultado. Nos últimos tempos, e até por a gente estar na fase muito agora comercial, de prospecção, a gente conversa com as pessoas e tem gente assim, que tem muitos desejos, né? Tem muitos quereres para o negócio, para a vida. Então, eu quero vender mais, eu quero... Você sempre quer mais de algo. Só que quando a gente faz as perguntas-chaves para poder enxergar da onde está vindo, onde que provavelmente está aquele gargalo, muita gente se perde no processo. Então, eu quero o resultado de algo que muitas vezes eu não estou construindo. E isso já mostra o quanto muitas vezes a pessoa precisa organizar tanto a sua vida pessoal quanto a sua vida profissional e, consequentemente, a sua empresa. Então, ficar apenas olhando para o resultado sem trabalhar no processo que te leva a isso é meio que tá dando tiro no pé, né? Então, é importante ter essa consciência, porque senão você vai adoecer. Então, onde que as pessoas começam a ter distúrbios, né? E por que isso acontece? Porque hoje a gente vai falar sobre hábitos. Isso acontece porque tem muito desgaste energético. Então, se você fica preocupado com algo, mas você não está agindo no que precisa ser feito,
você acaba desgastando muita energia. E se você desgasta energia, você está perdendo vitalidade. Então, por isso que esse mês, né, janeiro está começando, janeiro tem a campanha aí do Janeiro Branco para trazer o que? Olha, observe a sua saúde mental. Porque às vezes você só está desequilibrado, vamos colocar entre aspas, porque você não está praticando gestão empresarial. Eu já tive o caso de uma cliente que ela fez gestão no tempo comigo, daí a gente tem as variantes da gestão, né? E aí ela tava no psicólogo, ela falou assim, olha, eu tô ficando doida. E eu falei, mas ela era cliente do nosso sistema, mas ela não tinha feito a gestão no tempo ainda. E eu falei, mas como assim você tá ficando doida? Ela falou, não, eu precisei, porque essa é a palavra da pessoa. Você percebe na gramática as falas das pessoas, eu tô ficando doido. E aí a pessoa estava em terapia, eu falei assim, mas peraí, do jeito que ela está falando parece ser um problema de gestão, de gestão no tempo, não necessariamente só um problema psicológico. Porque tudo que a gestão empresarial resolve e a gestão em nível pessoal resolve é metade do caminho, gente. A outra parte sempre vai ter a parte emocional, mas boa parte dos problemas está porque a pessoa não pratica uma organização, tanto na vida pessoal quanto na vida empresarial. E aí eu conversando com ela, eu falei assim, viu, mas você tá com problema de gestão de demanda. E aí eu propus para ela o processo, ela aceitou, e aí essa mulher se transformou, porque ela não tinha habilidade de dar, eu digo sempre, aterrar as coisas, né? Porque quando a gente tá com excesso de informação, no dia a dia, gente, principalmente empreendedora, é casada, tem filhos, nem todo mundo é casado tem filho, né? Mas um exemplo assim mais extremo são mulheres que já têm uma carga doméstica, já tem uma carga familiar, e aí quando ela decide empreender, ela tem mais essa carga, então ela vai tendo personagens muito maiores para cuidar, né? E é a mesma pessoa. Então, se ela não tiver uma habilidade de conduzir tudo isso, sim, tem gente que vai parar onde tiver que parar. Psicólogo, psicanalista, isso não é um problema. Na verdade, isso pode amenizar muito, só que questões emocionais, mas nas vias práticas fica faltando, né? Então, hoje a gente vai falar sobre hábitos. Então, essa semana inteira eu tô trazendo uma pecinha, né, desse quebra-cabeça sobre saúde mental. E hoje eu vou falar sobre hábitos. Primeiro, a gente tá falando de energia, né? Perda energética. Dentro do nosso corpo, existe lá o cérebro trino, né? Dentro do nosso cérebro, que eu falei ontem, foi sobre a live de ontem. O cérebro trino, ele tem 3 divisões, né? O sistema reptiliano, límbico e neocórtex frontal. Os hábitos, eles moram no sistema reptiliano, que é a parte do cérebro que cuida do piloto automático do corpo. Então, o nosso corpo está trabalhando 90% do tempo em nível inconsciente. Por exemplo, seu coração está batendo agora, meu coração está batendo agora. Mas eu estou preocupado em ligar o coração, desligar o coração? Não, porque isso já acontece automaticamente. Já existe um processo interno que cuida disso. E graças a Deus, né? Porque senão muita gente iria ter esquecido de ligar o coração. Imagina, putz, eu tenho que ligar o coração, aí ferrou. Muita gente já teria ido, né? Por esquecimento. Então, dentro do nosso corpo, já existem mecanismos para que o corpo funcione. E um desses mecanismos é a formação de hábitos. Por quê? E aí a gente vai entender um pouquinho agora. Então, o hábito não é ruim, não é algo que é ruim, é algo que é natural. Porque é um processo interno de como o organismo, o cérebro, ele identifica padrões. Então, todas as vezes que você repete algo, muitas vezes, o seu próprio sistema reconhece aquilo como um padrão. E aí ele grava aquela sincronia, ele cria uma memória perante aquilo. Por quê? Porque na hora que começar a tocar a música, ele só vai lá e aperta o play. E aí você reproduz aquele comportamento. E isso ajuda em economizar energia, tá? Então, por que a gente tem os hábitos? Porque dentro da gente é um dispositivo de economia de energia, tá? O cérebro, ele tem muita demanda, ele tem muito trabalho, então ele sempre vai buscar economizar energia, tá?
Então, o que forma os hábitos? Os hábitos são formados por 4 pilares. Primeiro pilar, informação. Ontem eu mencionei na live, e hoje eu vou comentar de novo, que tudo é informação. A gente capta informação visual, auditiva, pelo tato, né? Muitas vezes até ondas, fótons, né? E temperaturas. Então a gente capta a informação. Então o primeiro pilar do hábito é a informação. Qual que é o segundo pilar do hábito? Pessoas. E o terceiro é ambientes. E o quarto é a repetição de tudo isso. Então, para eu ser quem eu sou, eu tenho informações que eu absorvi, eu tenho pessoas com as quais eu convivi e convivo, eu tenho ambientes que eu frequentei e frequento, e eu tenho a repetição de tudo isso. Aí você fala, mas por que você está falando teve ou tem, viveu ou vive? Porque a gente tem memórias. Então, as nossas memórias, elas, principalmente as mais profundas, elas ainda estão bem enraizadas. Porque muitas vezes você viveu anos vivendo em alguns ambientes, você viveu anos convivendo com algumas pessoas, e isso faz com que você tenha informações embutidas aí nas suas memórias celulares, na sua memória muscular. Então, mesmo que você busque a mudança de qualquer coisa, né? E aí você vai mexer no pilar ambiente, você vai para novos ambientes. Só que você ainda traz muito de ambientes que você viveu. Então, o hábito, ele é um processo inteligente de economia de energia. E para você mexer nele, vai custar energia. Então, do mesmo jeito que ele economiza, o preço da mudança está nesse desgaste de energia. E isso, para o corpo, é uma ameaça. Porque você está mexendo numa programação pré-definida, ou seja, ele já virou um paradigma. Então, o hábito, ele vira um paradigma. O que é um paradigma? Tá aqui o micro-ondas, você coloca lá um prato para esquentar, e aí você coloca lá 2 minutos, e plim, ele começa a girar. Ok, isso é uma programação. Só que se eu coloco um metal dentro do micro-ondas e aperto esses mesmos 2 minutos, ele vai rodar do mesmo jeito, com o metal ou não. Por quê? Porque o objetivo dele é rodar, não necessariamente identificar o perigo que tinha ali dentro. Para isso existe o manual de instrução, para você observar o que você vai fazer na ação e aí já tá as informações. Olha, não pode colocar metal, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, uma vez que você adquire a informação sobre aquilo, você tende a reproduzir aquilo da melhor forma. Só que se você esquecer por algum motivo e colocar, vai dar ruim. Só que o processo de rodar, ele vai acontecer. Isso é um paradigma. Então, se você foi programado de uma forma correta ou não, o paradigma ele vai fazer aquilo rodar. Para mexer na mudança, então vamos lá, vamos prosseguir. Então, a formação de hábitos, como eu mencionei, tem esses 4 pilares. O ambiente tem informação. As pessoas com as quais a gente convive têm informação e elas vêm por ressonância. A gente tem informações que a gente insere na nossa mente. Se eu leio um livro, se eu assisto um filme, são informações que vão vindo, eu vou adicionando. Isso também pode contribuir, né, com quem eu sou, quem eu quero me tornar. E a repetição de tudo isso, porque sem o mix, vamos colocar assim, que é repetir, não tem a gravação. Então, o nosso sistema interno, ele identifica um padrão. E ele cria esse padrão pela repetição. Por que isso acontece? Então, se a gente voltar lá atrás e pensar, por que será que a gente tem esse processo interno? A gente vai lembrar de ambientes que até hoje a gente tem, mas antigamente, vamos colocar assim, era muito ríspido. Então você saía, eu precisava me alimentar, você sai para uma savana e tem um risco ali naquele ambiente. E eu preciso lembrar disso. O ser humano precisava lembrar das ameaças de forma rápida.
de forma instantânea. Ele não podia ver, tipo, aqui tá um leão na minha frente, pensar, aquilo é um leão, leão é perigoso, o que eu faço? Não, ele vê o leão, automaticamente o processo dele interno já roda a programação, leão versus tal programação. Então, tem diversas programações. Se eu mostrar um dinheiro, dentro de cada pessoa vai estar assim, dinheiro versus tal programação. Da mesma coisa, vou ganhar dinheiro, tá lá, ganhar dinheiro versus tal programação. Claro que é de uma forma lúdica, que eu tô comentando, né? Mas dentro de você existe programação para tudo que existe fora de você. Uma vez que você identifica, e aí você começa a observar, tá, peraí, por que eu tô agindo dessa forma perante tal situação? E aí é onde você começa a enxergar, porque você começa a ter consciência, você começa a enxergar o porquê que você está agindo dessa forma perante aquela situação. E é onde você começa a ver, opa, peraí, essa minha programação aí não tá legal, preciso mudar isso, preciso melhorar isso. E aí dentro dos 4 pilares, você começa a escolher por onde você vai mudar. A informação sempre é o melhor caminho, porque você vai buscar primeiro conhecimento sobre aquilo. A partir do momento que você tem um conhecimento, você tem contraste, aí você tem potencial para enxergar quais os outros pilares que você vai mudar. Se é pessoa, se é ambiente, se é repetição. A repetição ela vai ser o final do processo, né? Então, entender sobre os hábitos é muito importante. Tem gente que fala assim, os hábitos são ruins ou os hábitos são bons. Não, ele não é bom, é ruim, não é algo fora de você, é algo que está dentro de você. Então, quando você identifica que isso existe naturalmente na sua vida, você passa a utilizar isso como uma ferramenta. Então, você começa a se observar mais. Então, olhar para os hábitos é uma forma de autoconhecimento máximo. Eu tenho um processo, que é um programa de desenvolvimento do Mindset Empreendedor, que se chama Clube 360 Graus. Dentro dele tem lá uma aulinha sobre formação de hábitos. Por que eu trouxe isso? Porque é um programa que desenvolve mindset. E o mindset antecede o próprio comportamento empreendedor. Então, se eu quero ter comportamento empreendedor, eu preciso agir no mindset. E para eu agir no mindset, eu preciso pelo menos entender o que são hábitos. Então, o hábito é algo a ser entendido de uma forma profunda. Por quê? Porque isso faz parte da sua vida constantemente. Você está utilizando essa ferramenta desde a hora que você desperta até a hora que você vai dormir. Então, se é algo que impacta em 100% do seu dia, em 100% da sua semana, do seu mês, do seu ano, da sua vida, é algo que é importante ser aprendido e entendido de uma forma profunda, tá? Bom, então já falei sobre formação de hábitos. Oi, Renata, tudo bem? Lembrando que quem não tiver ao vivo depois vai assistir isso daqui gravado, então pode pegar trechos. Ano passado, eu não fiz nenhuma live, porque eu tinha que focar em umas coisas na empresa. Só que esse ano a gente está na fase de falar mais sobre o que a gente faz, de fazer mais isso. E aí eu deixo uma dica para quem inclusive está começando a se expor, começando a ser visto. Mais importante do que ter gente numa live é você fazer aquilo que você definiu fazer. E muito mais importante é o conteúdo que você tem para falar. Porque às vezes pode não ter ninguém, mas você está fazendo o que você se propôs fazer e você vai passar uma mensagem. E depois as pessoas podem se gravar, depois você pode aproveitar esse conteúdo e usar em outros canais. E muitas vezes você vai ter uma quantidade de pessoas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos. E aí quando as pessoas começam a buscar, você fala, gente, olha, você estava sempre sem pedido, mas eu não conhecia, né? Então nunca se preocupe com quantidade. Número é muito importante, principalmente para os negócios, mas mais importante que o número é a parte qualitativa daquilo que você tem que fazer, porque senão você fica muito raso, e aí você quer números, e aí na hora que vem enxurrada de crítica você não dá conta.
Então é muito mais importante olhar para dentro, se estruturar o negócio, para depois não tem mais para onde ir, a não ser começar a aparecer mais, né? Então deixa essa mensagem com muito carinho, porque para mim isso é muito bem resolvido. Agora, muitas vezes a pessoa que tá vendo, só tem um, ou então, não tem ninguém. E aí a pessoa, por dar valor a número, perde a informação. Então, isso é um pré-julgamento, né? É importante saber disso. Quando você se dispõe a fazer algo, se dispõe a fazer algo. Eu vou participar de uma live. Se é às 8 horas, participe às 8 horas, porque senão você pega metade da informação, né? É pegar o trem andando, né? Mas vamos prosseguir. Quando os hábitos estão configurados e estruturados, ele gera um ritmo. Um ritmo. Então, vamos falar de música. Se você tocar samba, ou se você ouvir samba, o samba ele tem um ritmo, você sabe que é samba. As melodias são diferentes, às vezes as letras são diferentes, mas você sabe que é samba. Você sabe que é samba. Se você tocar um rock, ou ouvir um rock, a melodia é diferente, as letras diferentes, mas você sabe que aquilo é um rock, porque é um ritmo. Sertanejo, tem trocentas letras, mas você sabe que é um sertanejo. E assim sucessivamente. Por quê? A música, ela é ritmada. E dependendo do ritmo da música, você se envolve com o ritmo. Por exemplo, se você terminou com um namorado, com uma namorada, e vai ouvir sertanejo, gente, você vai chorar. Porque você tá na vibe da sofrência. Você quer sofrer junto, né? E aí você vai chorar as mágoas, ouvindo o quê? As sofrências do sertanejo. Porque é um ritmo aqui, é emocional. É um ritmo social. É um ritmo de relacionamento. Agora, se você colocar um New Age, que não tem nem fala, é só transcendental, você nem mexe o corpo, você só vai ficar aqui, ó. Porque a vibração é mental. Aqui a vibração tá pedindo transcendência. Então você se faz com aquilo. Agora, se tocar um samba, você vai. Você começa a mexer da cintura para baixo. Por quê? Aquele ritmo tá falando com a sua sexualidade. Aquele ritmo tá falando com o seu mover, principalmente dos ventres, tanto para homem quanto para mulher. Então, cada ritmo, ele impacta em alguma parte do corpo do ser humano, é só observar, tá? Quando a gente cria um hábito, quando o hábito se estabelece, ele cria um ritmo daquilo. E você começa a vibrar naquilo. Então, essa sua vibração é a sua assinatura magnética. Só que como você tem diversas possibilidades de formação de hábito, a crença, ela vai meio que ser lá a partitura daquilo que existe em você. Então você tem uma partitura, uma crença sobre dinheiro, você tem uma partitura, uma crença sobre ter negócios, você tem uma partitura, uma crença sobre liderança, você tem uma partitura, uma crença sobre o amor. E conforme essa partitura sua foi criada, foi configurada, esse banco de dados informacional, ele gera o seu ritmo. E aí muitas vezes você quer atingir aquele resultado, mas o seu ritmo não é compatível, porque você precisa aumentar o seu nível. E é onde você tem que voltar para a formação de hábitos. E é onde começa a sua guerra interna. Por que guerra interna? Porque você vai mexer no que estava quieto. Só que você estando consciente disso, você sabe exatamente onde seu calo aperta. Então tem ritmos que para serem mudados, gente, leva anos. Porque você passou tantos anos rodando aquela programação que já está condensado dentro de você, já virou memória. Não só memória rápida, mas uma memória mais profunda. E isso faz com que você tenha memórias celulares e memória muscular sobre aquilo. Por isso que a mudança ela é tão desafiante, porque às vezes quando a gente sabe, quando o corpo sabe. Então a gente reage a algumas coisas de forma inconsciente porque está tão enraizado que você não consegue mexer de uma hora para outra.
Então requer observação, requer autoconhecimento, requer um processo que te leva a isso. Por isso que eu sou fã de processo. Porque em processo você consegue medir inclusive o seu avanço. Você consegue enxergar onde está o gap, onde está a lacuna daquilo. E é onde você consegue focar em mudar. Então, quando você tem processos, quando você tem método, você consegue enxergar muito mais. Aí você pode agir com mais assertividade, nem tanto, mas você fica mais certeiro, né? Aquilo é um processo assertivo porque te dá exatamente clareza, mas você fica muito mais certeiro ou certeira. Então, os hábitos, eles geram o que é conhecido como ritmo hipnótico, tá? Ritmo hipnótico é o ritmo da sua vibração. E aí esse ritmo, ele vai se conectar com outros ritmos que vai trazer aí para sua vida a sua experiência. E aí que a gente tem que ficar observante, né? Vigie e ore, né? Porque se você não está colhendo os resultados que você quer, é porque você ainda não está num contexto vibracional para aquilo. Mas mais importante do que chorar as pitangas é enxergar, tá, ok, e agora? Por onde que eu começo? Quais são os hábitos que eu vou precisar adquirir? Quais os ambientes que eu vou precisar frequentar? Quais as pessoas que eu vou precisar conviver? Quais informações eu vou precisar alimentar minha mente? Para que eu comece essa limpeza, essa mudança de reprogramação. Essa limpeza, né? Se a gente usar assim, entre aspas, você não limpa literalmente, né? Mas você vai trocando. E quando você mexe nesse processo, sabe o que nasce? Pensamentos sabotadores. Por isso que observar essa questão mental é importante. Porque o pensamento sabotador, ele não é ruim, ele é um sistema de defesa por você estar mexendo no que estava quieto. Então o corpo, ele sempre vai tentar pedir para a consciência voltar, porque está custando energia. Você vai ter que fazer planejamento de tempo, você vai ter que fazer planejamento financeiro, você vai ter que fazer várias coisas e vai dar uma preguiça, você vai falar que é difícil, né? Como uma moça, eu estava conversando ontem, ela falou assim, nossa, a gestão é tão difícil. Por que é difícil? Porque você não está próximo daquilo. Então tudo aquilo que não é próximo de mim, que não é familiar, é difícil. Agora, reconheça se você precisa ou não, que é a nossa função aqui. E ela vai passar pelo diagnóstico. A partir do momento que você identifica que você tem lacuna, o mais inteligente era você buscar fazer isso. Por quê? Agora você trouxe luz para a situação. E às vezes trazer luz para algumas pessoas é estágio de fuga, porque como eu disse ontem na live, jacarezinho. Então ou você está atacando, ou você está se defendendo, ou você escolhe o caminho do meio, que é transcender, evoluir, se desenvolver, né? Então, o ritmo hipnótico, ele é o ritmo do seu processo. Então, quando a gente configura os hábitos, quando a gente cria um paradigma, quando você gera lá uma crença, por repetição daquilo que você vive, você tem um ritmo. A partir do momento que você tem esse ritmo, você começa a se conectar com as coisas, né? E aí tem muitas coisas nos negócios que as pessoas precisam mudar hábitos. Então, na verdade, é reconfiguração de hábitos. Você não muda o hábito. O hábito, ele é. Quando você se torna consciente disso, você usa essa ferramenta interna para alcançar aquilo que você quer. E aí sim, entra metas, entra planejamento, entra desenvolvimento de habilidades. Realmente é onde você pode ser humano. Porque quando você não faz isso de forma consciente, ou quando você não mexe nisso de forma consciente, você acha que é ser humano? Você está em piloto automático. Estar em piloto automático, porém, entretanto, contudo, todavia, você deixa de desenvolver o seu melhor, você deixa de buscar. E sim, gente, tudo é desafiante, porque a gente está aqui para trabalhar, a gente está aqui para se entender, a gente está aqui para entender o outro. E a troca desse entendimento para os negócios é a venda. A venda, ela é uma ciência por si só. Ela tem tanto parte humana quanto parte exatas.
Então, para quem empreende como um bom gestor mesmo empresarial, você já deve saber que é desafiante. E se você não tem algo que te ajude nesse processo, fica muito mais difícil. Mas facilitar requer passar pelo complexo de uma forma mais estruturada. Essa é a função das empresas, dos especialistas. No nosso caso, a nossa maior facilidade, vamos dizer assim, hoje a gente tem o nosso sistema de gestão, o Market Hunt, que você passa a ter gestão fácil, gestão empresarial de uma forma fácil, porque o processo já foi organizado, a estrutura já foi montada. No caso, o empreendedor ele precisa adquirir, entender e navegar aí junto com o processo, né, junto com a ferramenta. E precisa, sim, trabalhar essa questão dos hábitos, né? Então, ter uma assinatura magnética faz com que você se conecte com os seus objetivos. Mas para isso, você precisa sempre fazer a logística reversa. Quando você entende a logística reversa, você consegue enxergar o processo que vai te levar até aquilo. A partir do momento que você tem o princípio básico, como entender o que é um cérebro trino, entender como funcionam os hábitos. Amanhã a gente vai falar sobre hábitos, modus operandi, né? E tem uma informação aqui que eu salvei, que eu fiquei de falar hoje. A partir do momento que você tem a assinatura magnética, você começa a ver sincronicidades acontecendo. Sabe, já ouviu aquele termo, quando o aluno está pronto, o mestre aparece? Não sei se vocês já ouviram falar desse ditado. Quando você começa, principalmente quando você tem um objetivo, e você começa a trabalhar dentro de um projeto para alcançar aquele objetivo, você começa a mexer no que precisa ser mexido, você começa a vibrar neste contexto. E aí você começa a ver sincronicidades acontecendo. O que é sincronicidade? É você perceber que tem coisa que parece estar vindo para você. Então, às vezes vem um livro, às vezes vem uma palestra, às vezes vem um profissional, às vezes vem um cliente. Começa a ver pessoas alinhado com o seu objetivo, seu propósito. Porque você está vibrando naquilo de forma que você começa a mostrar aí para o universo que, olha, eu estou vibrando nesse nível aqui, traz para mim, né? Então, quando você começa a aumentar esse nível de consciência, você começa a enxergar muito mais coisas, você começa a se conectar com as coisas. E é onde a sincronicidade acontece. Então, sincronicidade nada mais é do que resposta à sua vibração aí. Bom, por hoje a live vai ser mais rápida, o assunto hábitos, apesar de ser profundo, não tem tanto o que dizer, ele é muito mais para ser praticado, muito mais para ser vivido. A gente poderia até conversar com mais pessoas se tivesse mais gente ao vivo, porém, essa é a mensagem do dia, tá? Amanhã eu vou falar muito sobre modus operandi. O modus operandi é como se fosse realmente como você tá configurado para responder as coisas no mundo. É o modo como você operaciona, como você anda no planeta, vamos colocar assim, tá? E aí a gente finaliza a live aqui pelo Instagram amanhã, porque na sexta-feira a nossa live vai ser pelo YouTube. Então, gratidão e até amanhã. Espero te encontrar. Tchau, tchau.